amados, amém? Estamos aqui nessa noite somente para louvar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Vou deixar aqui para os irmãos o Salmo 150, que diz assim: louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som das trombetas, louvai-o no santuário com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos e acordes, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolo retumbante. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, neste momento, irmão, eu não preciso falar para que você abra sua boca, para que você engrandeça o santo nome do Senhor, para que você diga quanto Ele é maravilhoso na sua vida, o que Ele fez por você. Ele deu a sua vida, Ele morreu na cruz simplesmente para dar sua vida, para te dar salvação, para te libertar de todo o mal que existe na sua vida. Então eu preciso que você tire esse tempo para adorar a Deus, para dizer a Ele: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Obrigada, Deus, obrigada pelos livramentos que tu nos destes, mas que não vimos, Deus, porque nossos olhos estavam fechados espiritualmente. Espírito Santo de Deus, neste momento eu te peço, abra as comportas do céu neste lugar, para que o teu mover desça, Senhor, para que todos abram a boca e te glorifiquem grandiosamente, porque tu mereces toda a honra, tu mereces toda a glória, todo louvor, todo meu louvor e toda adoração serão para ti, meu Deus. Aleluia, Deus, glórias te damos, porque tu és maravilhoso. Senhor, que o teu Espírito se faça presente neste lugar, que cada passo, Senhor, que dermos, Senhor, que seja para a tua glória, para a tua adoração, para a tua grandeza, Pai. Vem, Espírito Santo, porque precisamos nos encher cada vez mais de ti, cada vez mais da tua presença, da tua glória, Deus. Move este povo, Senhor, abra a boca, igreja, porque Deus está esperando por você. Dê glória, glórias e engrandeça o santo nome, aquele que deu a vida por ti, igreja, ao nosso Yeshua, ao nosso Deus grande e glorioso. Aleluia, Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, que o culto hoje seja coordenado por ti. Como o Senhor rege as nossas vidas, assim rege este lugar, Pai amado. Que cada louvor seja, Senhor, para te adorar, Pai, para sentir a tua presença, amado. Derrama, Senhor, o teu mover, o teu fogo, Pai amado. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Te agradeço por mais uma vez estarmos aqui reunidos, depois de tantos, Pai, tantos dias separados, Pai amados, podemos estar aqui. Obrigada, Deus. Obrigada mais uma vez. Eu deixo agora com o ministério de louvor.
dizer. Lembre disso. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então chame por Ele, Yeshua. Yeshua. Pode erguer a sua voz e dizer isso. Majestade, Santa Majestade. Aumente o volume do seu louvor, diga majestade. Santa Majestade. Vamos. E deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Clame por isso. Oh, deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. E deixa o fogo descer, e deixa a glória cair. Vamos mais forte. E deixa o fogo descer, deixa. Abra o seu coração, abra o seu coração. Deixa o fogo do Senhor te consumir. Deixa o fogo do Senhor.
fogo descer, deixa o vento soprar, deixa, e deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair, deixa o fogo descer, deixa, a vassoura que ela vai cheia, e deixa o fogo. Todos os povos da terra, tributai ao Senhor a glória devida ao seu santo nome, e no seu templo todos dizem glória, 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 e deixa o fogo descer. Seja cheio, 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 cheio. Receba, 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 receba. Ele é a imagem invisível. Libere o braço, libere aquele grito que está dentro de você, libere o seu desespero, libere a sua ansiedade, libere diante dele a sua preocupação. O que darei eu, Jesus? O que darei eu por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu, Senhor? Amor igual ao teu eu jamais conheci. Tu és fascinante e nada me impressiona mais do que o jeito como tu traz. Impossível, não valor.
impossível não ser teu. Tua beleza cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu fizer não será suficiente para expressar o teu amor. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para expressar o teu amor. Tu és o meu amado, e amor igual ao teu eu jamais conheci. Tu és fascinante e nada me impressiona mais do que o jeito como impossível não amá-lo, impossível confundi-lo, impossível não ser, impossível não amá-lo, impossível confundi-lo, impossível não ser teu. Tua beleza cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu amor. Eu gostaria de te convidar para cantar isso. Sua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. Diga tudo que eu fizer. E tudo que eu fizer não será suficiente para expressar o meu amor. E tudo que eu fizer não será suficiente. Sempre perco pra você. Eu sempre perco pra você. E tudo que eu fizer não será suficiente. Eu sempre perco pra você. Sempre perco pra você. E tudo que eu fizer não será suficiente. Eu sempre perco pra você. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos pra você. Só tenho olhos. E tudo que eu disser, e tudo que eu disser não será suficiente para expressar o meu. Vamos mais uma vez, bem lindo pra Jesus. Tua beleza, só tenho olhos pra você. Só tenho. E tudo que eu disser, e tudo não será suficiente para expressar o meu. Dê um forte aplauso a Jesus. Batam palma todos os povos. Batam palma todos os povos. Celebre a Ele com júbilo, com cânticos e júbilos. Tua beleza me cativou.
será suficiente para aleluia, aleluia. Santo e exaltado é o teu nome mesmo, Jesus. Tu és bendito mesmo nesse lugar. Tu és engrandecido mesmo nesse lugar, Jesus. Nós erguemos as nossas mãos em direção ao trono da tua majestade e bendizemos o teu nome. Bendizemos a tua santidade. Bendito é o Senhor de eternidade em eternidade. Essa próxima canção que a gente vai ministrar, ela se chama Emaús. E ela faz referência a uma passagem que está no livro de Lucas, capítulo 24. E deixa eu contextualizar brevemente para que você tenha entendimento. Porque a nossa adoração parte daquilo que nós entendemos. Aconteceu que Jesus tinha sido morto, crucificado. Mas antes de morrer, Jesus deixou um comando, uma direção para seus discípulos. Ele disse: isso vai acontecer, mas fiquem em Jerusalém, porque ao terceiro dia o Filho do Homem vai ressuscitar. E aí tinha esses dois discípulos que eles viram apenas o que tinha acontecido e se esqueceram das promessas de Jesus. Então eles começaram a caminhar em direção a esse povoado chamado Emaús, porque eles estavam com a cabeça nas circunstâncias. E a Bíblia diz que Jesus se aproximou desses homens já ressuscitados. E Jesus se aproxima dele, mas a Bíblia também diz que os olhos deles estavam como que fechados e eles não conseguiram reconhecer que era Jesus. E Jesus caminhou com eles, mas eles não conseguiam enxergar que era Jesus. E Jesus perguntou: por que vocês estão tão assim? Eles disseram: você não sabe o que aconteceu? Existia um profeta de Deus poderoso em obra diante dos homens e diante de Deus. E ele era a nossa esperança, mas ele foi morto. Ou seja, a nossa esperança acabou. E quantas vezes nós não temos caminhado assim? Nós esquecemos das promessas do Senhor para a nossa vida. E olhamos apenas para as circunstâncias. E andamos cabisbaixos, lamentando sobre aquilo que aconteceu. Mas muitas vezes Jesus, o próprio Jesus, já está caminhando ao nosso lado. Acontece que Jesus começa a caminhar com eles e ensinar sobre as Escrituras. E eles chegam nesse lugar e Jesus faz como se ia passar, mas ele diz: não, fica conosco. Eles constrangem Jesus porque eles amaram aquela presença, ainda que os olhos deles estivessem cegos, eles reconheciam ali alguma coisa. Ele diz: não, fica com a gente, já é tarde, fica mais um pouquinho. E eu abençoo para que dentro do seu coração haja esse desejo, para que toda vez que você sinta a presença de Deus, através de alguém, através de uma canção, através das Escrituras, esse desejo passe a queimar mais no seu coração. Toda vez que você identificar a presença do nosso Mestre, você possa dizer: fica mais um pouquinho. E o que acontece é que no momento que Jesus se assenta, e ele levanta o pão, e ele dá graças, e ele parte o pão, a Bíblia diz que os olhos deles foram abertos. E no partir do pão existe um segredo, porque quando Jesus parte o pão, eles conseguem reconhecer que era Jesus. Mas aí Jesus desaparece, porque ele já tinha feito o que ele foi fazer. Porque em seguida eles dizem: cara, era ele. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava aquelas coisas, não queimava em nosso coração enquanto ele não nos ensinava acerca das Escrituras. E imediatamente eles resolvem voltar para Jerusalém. Então, no partir do pão, na comunhão dos santos, quando nos reunimos para adorar o Senhor, Ele se faz presente. Ele sempre está presente. Ele sempre está presente. Por isso vamos adorar o Senhor. E não esqueça, a sua esperança não morreu. A sua esperança não morreu. As promessas do Senhor para as suas vidas ainda estão de pé. Então volta para a sua Jerusalém. Volta para o seu lugar de intimidade. Volta para aquele lugar onde a tua esperança era acesa e reavivada todos os dias.
nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações, quem não te amou, quem não te amou, e ao partir do pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações, quem não te amou, quem não te amou. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos eu abençoo para que os seus olhos sejam abertos, que você reconheça o seu Pai bem pertinho de você, em um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações, quem não te amou, quem não te amou. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações, quem não te Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a mesa. Continua, meu batera, vamos lá com a igreja. Nós arrumamos, levante sua voz. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos. Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, nós preparamos a
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Que os louvores maravilhosos. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Eu sentia falta desse calor. Eu estava sentindo falta desse amor que é estar aqui. Porque aqui nós sentimos cada vez mais a presença de Deus. Parece que está nos rasgando por dentro. É grandioso, é maravilhoso, meus amados. Nesse mesmo espírito de adoração, eu ainda vou em Salmo 96, que diz assim: dê ao Senhor a sua glória devida, ao seu nome entregue. Desculpe, eu tô rouca. De tanto adorar e gritar, eu fiquei rouca. E entre o seu átrio, trazendo ofertas e adorando ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, com nossas ofertas. A irmã Miri vai ali pegar o envelope, vai entregar a cada um de vocês. E eu vou pedir ao Ministério de Louvor que, por favor, cante mais um louvor para a gente adorar, para a gente engrandecer o nome do Senhor. Porque bom e agradável é estar nessa presença, na presença do nosso Pai amado, do nosso Abba. Que o Espírito Santo de Deus aqueça o coração de vocês, como aquece o meu todos os dias. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Por mim eu não estaria aqui de pé. Por mim eu ainda estava desmoronando em casa. Porque são tantas batalhas, tantas, uma atrás da outra. Perdi meu pai há poucos meses. Essa semana perdi o meu sobrinho. E as batalhas vão acontecendo uma atrás da outra. Mas se nós não estivermos firmes na rocha que é o nosso Senhor, nós não nos pomos de pé. Então vamos levantar, vamos erguer nossas cabeças e vamos dizer a Deus: eis-me aqui para fazer a tua obra, eis-me aqui para levar a tua palavra, eis-me aqui para dizer o que tu queres que eu diga a Deus. Amém? Então, irmãos, vamos ouvir um louvor. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Eu trouxe a lenha pro altar. Eu trouxe o meu coração pra deixar queimar. Vem com teu fogo aqui, vem me consumir, vem me consumir. Aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo. Aumenta o fogo, 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 eu vou deixar queimar, Obrigada a Deus. Obrigada por esse fogo que queima dentro dos nossos corações. Obrigada por cada vida aqui presente, Deus.
Obrigada por esse ministério de louvor maravilhoso, Pai. Obrigada pela vida dos teus servos. Obrigada pelo dízimos e ofertas, Pai. Pelos que puderam e pelos que não puderam também trazer o seu dízimo. Pai, que aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir a porta do emprego, Senhor. Para que eles possam, Senhor, trazer o seu dízimo e oferta, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua presença. Em teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Diga amém. Esse amém é para quem quer ficar feliz, não é para quem está, não. Eu não perguntei quem quer ficar, eu perguntei quem está. Quem está feliz aí? Diga amém. Ô glória, agora sim, o negócio valeu, agora foi. Amados, ainda de pé, rapidinho, abra sua Bíblia comigo. No livro de Isaías, no capítulo 41. Isaías 41. Eu espero que, assim como o primeiro versículo que nós vamos ler, você tenha plena convicção do que é a palavra de Deus na vida de uma pessoa. Quando ela decide tomar posse da palavra, quando ela compreende qual o significado e a importância da palavra de Deus na vida do ser humano, porque o primeiro versículo que nós vamos ler, você vai ver que vai falar acerca desse entendimento, e quando tem esse entendimento, o que é que acontece? Aí depois nós vamos dar continuidade ao restante do versículo. Porque eu quero que nessa noite você tenha uma plena convicção na sua vida nessa noite daquilo que Deus vai falar no seu coração neste lugar. Do que Ele já tem falado, do que Ele já tem feito. Amém? Como o irmão Jordan recitou aqui bem o texto lá de Lucas, caminho de Emaús nunca mais. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado aí? Emaús nunca mais. Emaús é o caminho da desobediência, é fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Então é Emaús nunca mais. Tá bom? Então olha bem, vamos lá. Isaías 41, versículo 5. Diz assim: as ilhas ouviram e temeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e viram. Olha só. As ilhas viram e temeram. Os fins da terra temeram. Aproximaram-se e viram. Duas coisas. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e quando nós entendemos o que ela veio para cumprir nas nossas vidas, não tem como não temer na base. Não tem como não tremer. Temer e tremer diante dela. A terra e os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e viram. Se você se aproximar, você vai ver. Fala para alguém que está ao seu lado aí. Se aproxime que você vai ver. Às vezes nós estamos querendo ver algumas coisas em Deus. Às vezes nós queremos enxergar algumas coisas em Deus. Mas nós estamos distantes. E às vezes a palavra não gera esse temor e esse tremor dentro de nós, porque nós estamos distantes dela. Quando nós nos aproximamos, e nós ouvimos e nós temos uma relação com ela, então as coisas começam a mudar. Olha bem, vamos dar continuidade ao texto. Versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse... Desse jeito ninguém se esforça não, irmão. Para você mandar alguém se esforçar, você tem que falar como alguém que tem essa força, como alguém que tem essa vontade de ajudar. Pelo menos na hora de falar. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse...
E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, como pregos, afirma, para que não venha a mover-se. Porém, olha, o Senhor está mostrando de que maneira as pessoas conseguem, elas podem ajudar umas às outras. De que maneira elas podem motivar umas às outras. Né? Você chega lá para o artífice e fala com ele, move ele pelo que ele está fazendo. Rapaz, bonito esse trabalho que você está fazendo, e movimenta ele. Aquele que malha lá com o martelo, o ferro no fogo, e você mostra, rapaz, que transformação você conseguiu fazer. Aquele que bate com o prego, fala, rapaz, através do prego você conseguiu montar tudo isso e ficou tudo seguro, está firme, e você consegue motivar um ao outro. Agora, a nós outros, olha só o que o Senhor diz. Ele diz assim, ó, porém tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitarei. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Xaramandaraba sobre andarás. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós glorificamos, nós exaltamos, nós bendizemos o teu nome, porque muitos precisam, ó Deus, de algo físico, material, humano, para estarem firmes, para estarem de pé, mas o Senhor é que nos sustém, o Senhor é que nos segura pelas nossas mãos. Ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, o teu cajado nos sustenta. Nós estamos seguros, nós estamos protegidos, porque tu és conosco, Senhor. E é isso, o Senhor, que tem nos sustentado. Por isso nós exaltamos, nós glorificamos, nós bendizemos ao nome que é sobre todo nome. Ao teu nome a glória, ao teu nome o louvor, ao teu nome a adoração, ao nome que é sobre todo nome, a Jesus de Nazaré. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração e exaltação pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Olha bem, amados. Na verdade, eu iria pregar sobre um tema, sobre uma mensagem que o Senhor me deu semana passada. Mas desde sexta-feira, se eu não me engano, o Senhor tem movido o meu coração para outra realidade. E hoje é que eu vim compreender exatamente o que Ele queria. Eu sei que não vai dar tempo para falar tudo. Não vai dar tempo. Mas eu vou iniciar e depois a gente conclui. Eu só quero que você entenda a importância da palavra, quando o texto diz no versículo 5. A terra ouviu e temeu. Os fins da terra temeram. Achegaram e viram. Se achegaram e conseguiram ver. Às vezes nós estamos tão distantes. Ou já estivemos tão distante de uma realidade de Deus. Mas, como o Jordan falou aqui, mas às vezes Ele está tão próximo, mas tão próximo, que a realidade que nós estamos vivendo não nos permite vê-lo, não nos permite senti-lo. E muitas vezes nós não tememos, porque talvez, se tratando dessa atual geração, nós podemos dizer,
por conta da promiscuidade que tem dominado. Porque muitos que têm apostatado da fé têm perdido essa sensibilidade de temer e tremer diante de Deus. A mensagem de hoje, se eu fosse usar um tema, talvez eu usaria o tema gratidão. Porque um pouquinho do que eu vou contar aqui não tem outro sentido, sabe? Não tem outra razão. E em palavras ou ações e atitudes que eu possa ter, jamais poderei expressar ou ser grato o suficiente, ou ser o suficiente o que eu faça para retribuir o que Deus tem feito. E o que Ele fez, continua fazendo, e eu sei que isso é só o começo do que Ele tem para poder fazer. Mas olha bem, eu nasci na cidade de Jequié, e com 3 meses, com 30 dias de nascido, meu pai me abandonou. Deixou minha mãe, sumiu na história. E minha mãe começou então a me criar, como já criava uma outra irmã minha também, sem pai. E ela conhece, aos 3 meses que eu havia nascido, ela conhece uma outra pessoa. E esse relacionamento, ela passou a viver todo o resto de sua vida, até a morte. Mas nós tivemos uma vida muito conturbada, nós tivemos uma vida muito difícil. Mas, queridos, eu já falei isso aqui, eu nunca vi, não conheço ainda não tive a oportunidade de conhecer uma mulher de fé como minha mãe. E essa vida que eu levo, sabe, pela fé, quando alguém me pergunta sempre, pastor, e aí, como é que está? Como é que eu respondo? Como é? Rompendo em fé. Queridos, eu não teria outro lugar melhor para aprender essa lição, senão dentro da minha casa, com a minha mãe. Quando eu cresci e comecei a entender algumas coisas, eu ainda era muito pequeno. Era muito novo ainda quando comecei a entender algumas coisas. E eu diria assim, de idade de 5, 6 anos de idade, eu já entendia coisas. E hoje eu paro para pensar, eu lembro desse tempo lá, e talvez eu não lembre de algumas coisas que aconteceram ontem. Mas eu lembro nitidamente daquele tempo. Eu me lembro que nessa época, dessa idade, de 5 anos, minha mãe ia para a igreja, mas ela ia escondida. Meu pai não podia saber. Meu pai foi criado também sem pai. Esse meu pai que eu estou falando é o meu pai adotivo. Eu nunca conheci meu pai biológico. Então o que ocorre é que, nesse tempo, esse meu pai adotivo, ele cresceu em um terreiro de macumba. Ele foi criado no meio de pessoas, como é que eu diria? Do autoespiritismo. De coisas tenebrosas que vocês possam imaginar, que talvez vocês nunca tenham ouvido nem visto. Eu presenciei coisas quando eu era criança. Meu pai, depois sai dessa situação, quando eu começo a ter entendimento, meu pai estava saindo disso, mas quando as coisas apertavam, que ele não conseguia um emprego, que ele não conseguia
a renda para poder manter a família, ele voltava a essa prática. As pessoas iam consultá-lo e ele fazia algumas práticas. E eu sempre fui, curioso. E tinha um quarto lá que ele não deixava que ninguém entrasse, que era onde ele fazia essas coisas, é onde ele atendia as pessoas. Então, mas quando ele estava atendendo, eu ficava agitado dentro de mim, eu queria saber o que estava acontecendo lá dentro. E menino sabe como é, né? Diz que jegue tem 7 manhas, e menino tem manha de 7 jegue. Né? Menino sempre dá um jeito e escapole daqui, escapole dali, escorrega daqui, de lá. Eu sei que eu conseguia driblar minha mãe não queria que a gente chegasse perto daquilo, ela não gostava daquela situação, ela não se sentia confortável com aquilo. Quando ele saía, na ausência dele, ela ia orar. Mas o que acontece? Eu sempre dava um jeito. Quando minha mãe estava lá pela cozinha, lá pelo quintal, em algum lugar, que ela tirava a gente, deixava a gente, quando ele estava lá atendendo alguém, eu sempre dava um jeito de ir furiar, como ele dizia. E aí eu ia lá e eu dava uma olhada. E quando eu olhava, no buraquinho da fechadura, ou numa frechazinha da porta, alguma coisa, parecia ele estava sentado de frente para a porta, alguém sentado na frente dele em uma outra mesa, e ele com os utensílios que ele usava para aquela sessão daquele negócio lá, ele parece que levantava o olho e olhava, tipo assim, ó, eu estou te vendo, você está lá do outro lado. Porque na hora que eu estou lá, ó, ele olhava e eu tomava aquele medo, como que o olho dele saía de lá e viesse cá, e me olhasse assim, ó. E eu saía dali com o coração a 1000. Rapaz, se ele realmente me viu, aí sabe qual era a minha saída? Corria logo, ia para a cama, me cobria e dizia, minha mãe, vou dormir. Um dia que eu estava com medo de apanhar. Estava com medo de apanhar, dele realmente chegar ali e dizer assim, ó, eu lhe vi, você lá, e então você vai apanhar. E na hora de apanhar dele, não era coisa fácil. O negócio era estreito. Por diversas vezes, sabe, ele me deu o que ele chamava de um pescoção. E na hora certa eu de costa, eu abaixava, ele saía tropeçando, algumas vezes caiu, e aí a ira dele aumentava. Algumas vezes ele me acertou, que eu saía da porta da frente e achar lá o quintal da casa, tentando me equilibrar. Mas, o que acontece? Outras vezes ele não acertava, eu saía correndo, ele vinha atrás de mim jogando pedra. Se uma pedra daquela me acertasse, eu não estaria hoje aqui para contar. Só vi o vento passar da pedra, e eu correndo. Ficar o dia inteiro na rua, só voltar para casa à noite, depois que ele estivesse dormindo. Minha mãe deixava a porta do fundo lá, meio aberta. Eu vinha de manhã, eu vinha de tarde da noite, tomava aquele banho frio, tirava a roupa, tomava aquele banho frio no tanque que tinha fora da casa. Não podia entrar em casa, não podia acender luz, não podia fazer barulho nenhum. Eu tinha que chegar, deitar e dormir no maior silêncio, para ele não acordar. Porque existia uma ira dele contra mim, sabe? E quando ele pegava para descarregar isso, meu Deus, era algo terrível. Então, muitas dessas vezes, eu ia dormir e ele já estava lá, chapado. Ele dormia lá, não vinha cá. Uma dessas noites, dessas vezes que isso acontecia, e às vezes era sem motivo, não tinha motivo. O motivo é que ele queria fazer, ele ia fazer e acabou, e ninguém podia dizer nada.
Minha irmã mais velha ficava tão irritada, tão revoltada com isso, que por muito tempo ela teve dificuldade de perdoá-lo. E então, uma dessas noites, enquanto eu tomei esse banho, fui lá, deitei, quando eu, tudo no escuro, quietinho, que eu me cobri, e dei aquele respiro. Irmãos, por cima da coberta eu só recebi a porrada. Eu te digo, o susto doeu mais do que a pancada. Eu lembro até hoje do susto, mas da pancada eu não lembro não. Não sei nem aonde pegou. Mas o susto eu me lembro. Pense em um grito e em um susto que eu tomei. E do jeito que eu tomei a porrada, eu levantei, parti do lado de fora e ele fechou a porta. E eu tive que ir procurar a casa de uma tia para poder passar a noite. Naquela época não tinha telefone, naquela época você não podia ligar para sua mãe, ligar para alguém para poder falar onde é que você estava. Minha mãe, por sua vez, estava em casa e o que ela ia fazer? O que ela ia fazer diante de uma situação como essa? Ela ia enfrentá-lo? Não tinha como. Tinha mais duas outras crianças lá, minhas duas irmãs. A mais velha e a mais nova. Mas, eu estou falando isso para chegar aonde? Para chegar aqui daí, então muito cedo eu começo a trabalhar. Aos 7, aos 12. Antes dos 12, eu já trabalhava em uma casa de família. Para poder, e eu voltava do mesmo lugar e ia passando nas barracas, enfim. Uma dessas senhoras, né, vendo a minha postura, isso e aquilo, me procurou minha mãe para poder pedir para mim poder passar a semana lá para ganhar um dinheiro com esse menino. Mas, na verdade, eu ia para lá, eu fui para lá, os primeiros dias ficava com o menino, brincando com o menino, mas logo em seguida veio a questão da exploração. Hoje a gente entende. Mas naquela época, era uma forma de levar alguma coisa também para casa, de garantir que no final do mês ou no final de semana eu ia conseguir contribuir dentro de casa com alguma coisa. Por quê? Que eu estava lá, era para arear uns vasos que ela tinha, enorme de metal. De metal. O negócio ficava assim, ó, dessa cor assim, tinha que deixar brilhando, parecendo ouro. E final de semana eu tinha que pegar aquilo ali a partir de quinta até sábado, para ilustrar, e eram muitos vasos que existiam naquela época, as pessoas usavam, era desse tipo de vasos nas casas. Então se ia receber parentes, as coisas, aquilo tudo tinha que estar brilhando. Quem ilustra os pratos da bateria sabe o que é que eu estou falando. A viola que é. Então assim, isso aí, né, antes dos 12 anos, porque aos 12 de idade, eu já estava trabalhando em um hotel. E nesse hotel eu era responsável para me levantar qualquer hora da noite, da madrugada, que chegasse um hóspede, a campainha tocava no meu quarto. Eu tinha que levantar rapidamente. Eu não lembro quantos segundos era que eu tinha. Eu sei que eu tinha um tempo que era dado, que eu tinha que trocar de roupa, que já ficava pronta, passada lá, trocar de roupa, né, com aquela roupa padrão do hotel, e escovar os dentes e estar lá na porta. A campainha não podia tocar mais de 3 vezes, porque tocava no meu quarto e no quarto da dona. Se tocasse mais do que o tempo, o negócio pegava para mim. Era beliscão, era puxão de orelha. Eu tinha que ir lá e receber o hóspede, levar ele até o quarto dele. Isso aos 12 anos de idade. Mas, tudo isso, queridos, hoje nós olhamos e nós vemos uma... Não estou aqui fazendo essa apologia dizendo que criança tem que trabalhar. Mas olha bem, hoje,
Os jovens de hoje, nós não pode passar por nada. Qualquer coisinha gera um trauma, gera uma ferida na alma, gera uma depressão, sabe? Gera uma revolta contra a vida, que eles querem tirar a própria vida, gera uma revolta contra os pais, contra a família. Mas muitos de nós passamos por muitas situações como essa, e a partir daí, dessa situação, eu estou pulando aqui muita coisa. Mas eu quero dizer o seguinte: enquanto tudo isso acontecia, queridos, minha mãe orava, minha mãe de joelho, minha mãe de madrugada orava. Minha mãe, nos momentos que ela tinha, quando meu pai saía para trabalhar ou para fazer algum desses trabalhos fora, que ele ia ficar muito tempo, minha mãe aproveitava e nos levava para a igreja. E a palavra de Deus estava sendo plantada, a palavra de Deus estava sendo semeada no nosso coração. Estava sendo plantada ali na nossa vida. E durante muito tempo era assim, as nossas idas na igreja era de forma esporádica. Por algumas vezes ele chegava fora do tempo que minha mãe estava aguardando. E o que acontecia? Ele sabia exatamente aonde nós estávamos, que estávamos na igreja, quando ele chegava em casa e não encontrava. Podia levar 1 ano sem a gente ir na igreja. Quando ele chegava naquela data, ele sabia. Não encontrou em casa, podia ser durante a semana, podia ser final de semana, ele ia bater na igreja e ele ia o quê? Ele ia travado, ele ia bêbado e arrastava minha mãe pelo cabelo dentro da igreja. E ele era temido, porque ele era assim agressivo, não só dentro de casa, na rua, no bairro onde nós morávamos, ele era assim. Mas olha bem, como é importante a ministração da palavra e o poder da oração, o poder da intercessão pela vida de alguém. Muitas coisas aconteceram aí, queridos, ao longo do tempo. E eu fui crescendo. Eu fui trabalhar um período na roça, trabalhei em outras situações, trabalhei em oficina, trabalhei de sapateiro, trabalhei de várias coisas. Em supermercados. Porém, em vários desses lugares eu corri. Já vi coisas de quando eu era pequeno, que eu disse quando eu ainda era criança. Eu era curioso. Lá na rua tinha também um terreiro de macumba. E já disse que o negócio, você já vê que pelo nome o negócio não é bom. Macumba. Se fosse bom cumba, talvez fosse até melhor. Mas o negócio já disse macumba. Então o negócio é má, não presta. Então assim, e tinha lá, né? E eu incentivei alguns amigos aí comigo ver o que estava acontecendo. O pessoal colocava uma churrasqueira, como se fosse uma churrasqueira, a banda de um tonel aberto no meio assim, e eles enchiam os 2 lados de carvão. Falavam, olha, bora para lá. A gente subia uma montanha, irmão, pra vocês verem, escalávamos, na verdade, uma montanha de pedras, para chegar no quintal desse terreiro. Eu falando, rapaz, eles vão botar carne para assar ali, eles estão fazendo festa, a gente pega a carne e cai fora. Que negócio de carne, eu sabia que não tinha carne, eu queria ver o que estava acontecendo lá dentro. E aí, de tanto insistir com os meninos, um dia, vamos lá, à noite. Nós escalamos e nós chegamos lá, e aí abrimos o nome? O arame lá da cerca, conseguimos passar. E quando nós chegamos,
E aí escondemos assim, alguém vinha lá, abanava, depois veio 4 homens, pegou aquelas coisas, levaram de brasa lá para dentro e voltou sem as brasas. Mas rapaz, olha aí, a gente veio aqui, nada, e agora? Falei, não, eu vou lá dentro ver o que é. Deve estar aqui na cozinha, eles estão lá na sala e não sei o quê. E aí vai eu entrando. Quando eu entro na sala, está lá. Essa foi a minha primeira experiência com o reino espiritual das trevas. Isso aí eu não sei se eu devia ter nessa faixa aí de 12, no máximo. Então as brasas estavam lá no chão e as pessoas estavam sambando ao som do atabaque lá, descalço em cima da brasa. E quando eu vi aquilo, eu saí a 1000 correndo de lá de dentro. Não falei nada com os meninos já saíram atrás, no vácuo, todo mundo correndo. Passamos por baixo da cerca de 1 palmo, não sei como, mas aí para entrar foi uma dificuldade, mas para sair, irmão, pense, o medo é um negócio sério. Para sair foi um negócio que eu não entendo. Não pegou nenhum fiapozinho na roupa, não arranhou a gente. Eu sei que a gente conseguiu passar em uma velocidade. Nós passamos e aí, para descer esse despenhadeiro, com mais de 30 ou 40 metros de altura, existia uma ruma de areia lá do outro lado. A gente já sabia onde ficava, que durante o dia a gente pulava. A gente veio correndo, do jeito que a gente veio correndo, a gente pulou. Se errasse o lugar no escuro, eu não sei o que seria. Mas acertamos a areia, e aí saímos e cheguei em casa com o coração em tempo de sair pela boca. E minha mãe e os meninos também perguntando o que foi. Que negócio de parar para contar negócio do que foi. Eu queria era chegar em casa. Queria chegar em casa desesperado. E quando eu chego em casa, eu conto a minha mãe me vê naquela aflição. E aí me dá água, me dá um banho frio e tal, não sei o quê. O que foi? E aí conseguiu baixar a temperatura. E aí ela pergunta, eu digo a ela, eu falei, minha mãe, a senhora vai ver amanhã. Sabe, dona fulaninha, sabe, não sei o que. A senhora vai ver amanhã que ela não passa todo dia de manhã para carregar água, que ela só anda descalça. Menino sabe de coisa que os pais às vezes nem sabem. Mas menino sabe quem é que só anda descalço. Aquilo ali já era pacto que as pessoas tinham. E eu não sabia. De poder andar descalço. De só andar descalço, na verdade. Então, eu falei, você vai ver minha mãe amanhã de manhã, se dona fulana, como é que vai estar aí com o pé todo... Poxa, no outro dia de manhã cedo, lá vai dona fulana com a lata de água na cabeça e descalço, sem nada. Aí na minha cabeça, imagine que situação. Na cabeça de uma criança, ver algo dessa natureza. Como se não bastasse, minha mãe manda, por perto desses dias aí, minha mãe me pede para ir na casa de uma tia minha. E essa tia minha também era do balacobaco. Também não sabia. Eu chego em casa, essa minha tia, ela meu Deus do céu, ela era magrinha. Quem é a Vitória? A Vitória na frente dela, meu Deus do céu. Pensa, ela era magrinha mesmo, irmão. E o esposo dela era um cara alto e forte. E ela pegava esse camarada e ela dava surra que o cara ia parar no hospital, de voltar todo enfaixado por diversas vezes. E nesse dia que minha mãe me pediu para ir lá, foi um desses dias. Ela tinha feito isso. Eu chego na rua, as pessoas sabiam que era sobrinho dela e falam, olha, você vai para casa de sua tia? Eu falo, não vai lá não, que o marido dela, a ambulância levou agora, todo quebrado para o hospital. E eu falei assim, como é que eu não vou voltar se minha mãe mandou dar um recado? Se eu não der o recado, eu vou apanhar. Eu tenho que ir lá dar o recado que minha mãe mandou. Então eu entro na casa, eu chego lá, chamo ela. A porta está fechada, tinha uma janela aberta. E casa de parente sabe como é, né? Todo mundo mete a mão e vai entrando, né? Então eu meti a mão pela janela, abri a porta e fui entrando. Irmãos, a casa estava toda revirada, tudo que você imaginar na casa estava de perna para cima. Tudo de perna para cima.
Então eu vou entrando devagar, com medo do que o rapaz tinha me falado. E os vizinhos não iam tirar ela. Só pegava o coitado lá do marido dela depois que ela saía de cima lá. Então, eu entro na casa, eu vou entrando e vendo aquela situação, aquela cena. Quando eu chego no quarto da casa dela, no quarto dela, que eu olho na porta do quarto, tinha uma penteadeira, era a única coisa que estava de pé. E ela na frente da penteadeira, comendo um vidro de alfazema. Comendo como se estivesse comendo um pão. Eu saio dali de novo, a 1000 por hora. Pense, se Jequié, o sol é quente, a terra conhecida como a terra do sol. Pense numa carreira que eu dei. E os vizinhos, vem cá, pra quê? Subi uma ladeira que para subir essa ladeira, para chegar lá em casa, eu demorava para subir essa ladeira. Eu subi numa velocidade, meu irmão. Cheguei em casa no mesmo estado, contei para minha mãe a situação. Mas, queridos, ninguém podia entrar na casa dessa minha tia quando ela estava nessa situação. Depois disso, eu vou trabalhar em alguns lugares com pessoas erradas. Eu era só uma criança e eu tomava conta de dinheiro, de muito dinheiro, do patrão. Mas as outras pessoas que trabalhavam com ele ficavam doidos para poder meter a mão nesse dinheiro. E eu, criança, ainda tinha que dormir com uma peixeira desse tamanho na mão. Dormir não, ficar acordado. Eu não podia dormir. Com aquela quantidade de dinheiro que era confiada a mim. E no meio desses funcionários, desse meu patrão, tinha pessoas da todas as espécies que você imaginar. De drogados, a marginais, criminosos de diversas espécies que você possa imaginar. Estava eu lá, com 12, 13 anos, porque nesse hotel eu não fiquei muito tempo, fiquei somente 3 meses, e voltei para trabalhar com esse rapaz, seu Mundinho. E tudo isso acontecendo, e eu ainda não tinha compreensão de algo com relação ao que a palavra, que nós acabamos de ler, do que a palavra diz. E então, nesse período com ele lá, foi algo também terrível. Cheguei aos 17 anos de idade, vim para Simões Filho. Definitivamente já tinha vindo algumas vezes. Saí de lá a primeira vez com 13 anos de idade, sozinho, para vir em Simões Filho, trazer um recado para os meus tios, porque minha avó estava passando necessidade. E a única orientação que eu tive, uma criança de 13 anos de idade, isso há 40 anos atrás. E olha só a orientação que eu tive, onde é que eu ia descer. Vá olhando sempre, compare a minha cadeira, no lado direito do ônibus, porque eu tinha que olhar para o lado direito para um fogo que nunca apagava. Se fosse hoje eu estava perdido, o fogo da Cibra não acende mais. A orientação que eu tive era que eu tinha que olhar o tempo todo para o lado direito, para um fogo que não apagava. Depois de Feira de Santana, você não pode dormir. Porque logo na frente é onde você vai descer. Você vai atravessar a BR, você vai passar do lado da Polícia Federal, vai passar por dentro de um mato, ponto de parada era só mato. Vai passar beirando uma lagoa, e a orientação foi essa, por dentro do mato, não tinha nada, Simões Filho. Certo? E então, eu venho parar aqui em Simões Filho. Depois daí eu vim outras vezes. E depois aos 17 anos eu vim definitivamente. Aos 14, se eu não me engano, eu vim, passei um tempo, voltei. E depois eu vim definitivamente aos 17. Mas aos 17, quando eu cheguei aqui também, fui morar em um lugar
aonde as primeiras amizades que eu tive não era nada boa. A maioria deles já morreram. A polícia matou, o crime matou, as drogas mataram. E por muitas vezes, no meio desse pessoal, estou resumindo tudo aqui, queridos, eu estava no meio deles e quando eu saía assim, em uma festa de largo, em um carnaval, em um micareta, em algum lugar que eu estivesse com essa turma de amigos, eu falava assim, olha, espera ainda que eu vou aqui, só vou aqui urinar. Quando eu dava as costas que eu saía, a polícia quebrava o pau, levava preso, batia, alguém chegava lá, dava tiro, matava, mas todas as vezes Deus me livrava, me tirava. Eu saía, era questão assim de segundos, mas até então eu não entendia nada disso. Certa vez no carnaval, nós estávamos brigando, uma turma daqui, o grupo daqui de Simões com um grupo lá de Salvador. Quebrando tudo ali qual é o nome? Da Castro Alves até o relógio de cedo ali. Parou trio, parou tudo, porque saía... Eu digo que eu não era endemoniado, não. Eu endemoniava os demônios. Porque pessoas aqui na cidade passavam por mim e elas mudavam para o outro lado da rua. Elas tinham medo de passar, de cruzar o caminho comigo. Pessoas que eu ganhei para Jesus depois, chegaram para mim e falaram isso. Eu não cruzava a calçada juntamente com você de fora. Eu lhe via lá na frente, eu já atravessava o caminho. Agora imagine, isso era pouco demônio na vida de uma pessoa, para algo dessa natureza acontecer. Eu estou resumindo aqui as coisas. Mas, diante de tudo isso, uma vez no carnaval, esse dia aí no carnaval, o que foi que aconteceu? Enquanto brigávamos com aquele grupo de homens, eu tomei um murro na boca. Isso me rendeu 10 pontos no lábio inferior. 5 internos e 5 externos. Na época. Então eu fui. Fiquei ali, consegui sair. Um outro amigo que hoje também é pastor, graças a Deus. Pastor Gideão encostou do meu lado, que eu estava brigando com 2 rapazes. Pastor Gideão tocou do meu lado, ele pegou um, eu peguei o outro, e aí o rapaz consegui derrubar o cara e sair correndo. Porque minha boca já estava cheia de sangue, eu prendendo ali. Eu não tinha tempo para poder cuspir, não tinha tempo para respirar. Então eu saí rapidamente do meio daquela muvuca ali e joguei aquela bola de sangue no chão. Cheguei em uma barraca, pedi um lanche e um Guaraná Antártica para poder lavar a boca e tomar, porque eu estava me sentindo meio fraco naquele momento. Por conta da quantidade de sangue que eu tinha acumulado na boca, eu estava perdendo. Mas naquele momento que eu pedi, que a mulher estava vindo com o lanche em minha direção, eu fui vendo tudo escurecer e eu ia cair. No momento que eu ia caindo para trás, um rapaz branco, alto, forte, me pegou por trás assim e falou assim: eu sou segurança aqui e eu estou aqui para lhe levar no hospital. Como que aquele cara sabia que eu precisava de médico? E ele me pega, me tira dali daquele banco que eu estava sentado, e ele sai no meio da multidão gritando. Eu estava meio que desmaiando, então eu só ouvia ele gritando: sai, que eu estou levando o cara no médico, sai. Mas no desespero total. E ele chega no posto médico, já tinha outras pessoas para ser atendida. Ele começa a fazer um barulho muito grande dentro daquele lugar para os médicos me atender, que os médicos têm que parar o que estava fazendo para me atender. A médica coloca uma cadeira para ele. Ele queria entrar na sala. A médica não permite, fala: não, você não pode ficar aqui. Sente aqui na porta. Botou uma cadeira para ele sentar na porta.
enquanto ela me atendia. Enquanto ela me atendia, ela conversava comigo, falava: você não está nem tão grave assim, para seu amigo estar desse jeito e tal. Ele é o que seu, eu sei lá o que ele era meu, nem sei quem era. Quando eu saio, ela diz: pronto, está aí seu amigo, ó, já suturamos ele. Quando eu olho para a cadeira não tinha ninguém na cadeira. Não tinha ninguém na cadeira. E aí os colegas vêm de lá para cá: rapaz, quem ele trouxe e tal, a gente estava ali procurando e não sei o que e tal. E eu falei: rapaz, não sei quem foi que me trouxe. Mora lá na barraca, para mim saber quem era o segurança que me trouxe aqui, se era o segurança. Cheguei na barraca, também não tinha segurança nenhuma. Não, só quem trabalha aqui é eu e meu marido, eu não tenho segurança. Nós não temos nem condições de pagar, senhor. E então, eu venho para casa e aquilo ali começou a mexer comigo. Depois de um tempo, ainda aconteceu outras situações, eu estou resumindo por conta do... Então, nesse meio tempo, eu começo então quando algumas coisas desse tipo começavam a acontecer, eu ouvia uma música. Eu ouvia um trechinho de uma música. Eu ouvia quando minha mãe levava para a igreja. Eram duas músicas, que sempre em situações como essa, vinha na minha mente. Uma era: passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa, ó Senhor, passa. Era eu sair e eu olhava para o outro lado e estava vendo os meus amigos vivendo aquela situação. A música soava no meu ouvido. E então eu saía dali e esqueci o que tinha acontecido. Nesse meio tempo, conheci minha esposa, hoje, a Vânia. E nós passamos a conviver juntos, namoramos, convivemos juntos, sem casar. Depois, ela passa por um momento difícil na vida dela. E esse momento difícil da vida dela, vinham alguns crentes para poder orar por ela, mas eles não oravam. Eles liam o Salmo 91 e começavam a cantar. E ela estava ali, naquele momento, possuída, por um espírito maligno. E então, eu achava que eles podiam fazer algo mais. Mas eles só ficavam naquilo. Em outra oportunidade, ela vai contar o testemunho dela. E o que acontece? Eles só ficavam naquilo, em cantar alguns louvores e lerem o Salmo 91. E depois, quando eu chegava, que eu me aproximava, ela não queria que eu me aproximasse dela. Não, mas não era ela no caso. Mas eu não tinha entendimento, eu não sabia. Nesse meio tempo, nenhuma dessas vezes, várias vezes que isso aconteceu com ela, eu disse para Deus um dia: Senhor, se tu é isso mesmo que os crentes dizem que tu é, se o Senhor mudar a vida dela, se o Senhor livrar ela disso, eu entrego minha vida ao Senhor. E Deus assim o fez. Tirou ela foi para a igreja, se converteu e tal. E eu me esqueci do que eu havia feito. Eu esqueci do acordo que eu tinha feito. Infiel, falho, fazer um acordo com alguém que é fiel e que é infalível. Ó, que loucura minha. Pense só. Eu nem imaginava, nem sabia, nem tinha mais lembrança nenhuma do que eu havia feito. E eu não lembro mais quanto tempo Vânia já estava convertida. E um certo dia, eu ia andando em uma rua aqui da cidade e eu ouvi uma voz que disse para mim assim: eu cumpri a minha parte. Eu aí parei, olhei, procurei, não vi ninguém. Aí eu pensei comigo: estou ouvindo coisa. E fui andar, fiz aquele movimento de querer andar. Só que eu não consegui me mover do lugar. E a voz veio de novo, só que dessa vez ela me preencheu. E ela me preencheu de tal forma que eu já sabia quem estava falando comigo. Ela disse de novo: eu cumpri a minha parte. Quando a voz disse eu cumpri a minha parte da segunda vez,
eu sabia quem era, lembrei tudo que eu havia dito lá atrás e sabia que eu estava em dívida e que eu tinha que cumprir o que eu havia falado. Só que naquele momento gerou temor e eu tremi diante da voz que eu ouvi. Por isso que eu te disse, preste atenção no versículo 5. Porque quando você entende, quando ele fala, você teme e treme diante dele e diante da sua palavra e diante da sua voz. Então eu temi e tremi naquela hora e fiquei por horas naquele lugar, como uma estátua parado, chorando copiosamente. E naquele momento veio toda essa história e tudo mais que eu contei para vocês da minha vida. E ele mostrou para mim tudo como ele tinha guardado, tudo como ele tinha cuidado de mim durante todo esse tempo. E eu não sabia. E naquele tempo ali chorando no meio da rua. Outro fato interessante é que até hoje ninguém nunca chegou para mim perguntar. Sempre fui uma pessoa muito conhecida na cidade, por ser comerciante, por trabalhar também com políticos, né? No caso, não com políticos, né? Mas com um só. Eu sempre trabalhei, sempre tive com ele, meu amigo, meu irmão Dinha. E ali, ninguém nunca chegou para mim para dizer assim, o que é que você tinha que você estava chorando no meio da rua? Não sei se ele me tirou daquele lugar. Não sei se ele me tornou invisível naquele lugar. Eu não sei se ele cegou as pessoas que passavam ali. Mas a verdade é que eu estava no meio da rua, no centro da cidade, chorando de uma forma de soluçar. Sabe, por muito tempo. E ninguém nunca me perguntou por quê. Ninguém nunca chegou. E ninguém chegou naquele momento perto de mim para poder perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, se eu estava passando mal ou algo dessa natureza. Mas a verdade é que, assim como o texto de Isaías 41, a partir do versículo 5, o Senhor diz que nós devemos temer e tremer diante dele. Mas isso só acontece quando nós entendemos, quando nós estamos verdadeiramente abertos para poder viver o propósito dele nas nossas vidas. Então eu pude compreender que todo esse tempo da minha vida, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por tudo que tem acontecido nos dias de hoje, que em outra oportunidade eu vou contar uma outra parte do meu testemunho. Então a única coisa que eu tenho diante de Deus é gratidão. E aí a pergunta que eu quero fazer para você essa noite é o seguinte: Deus tem ou não tem cuidado de você? Deus tem ou não tem zelado da sua vida? Quero que você se coloque de pé nesse momento, e eu quero que você feche os seus olhos, e eu quero que você reflita em uma coisa. Independente dos erros que você tenha cometido até aqui, quantas vezes você fez um acordo com aquele que é fiel e você foi infiel? Quantas vezes você que é um homem, uma mulher que é falho, que é falível, fez um acordo com esse Deus que é infalível? E você falhou. E você tem falhado com ele. Mas ele tem se mantido fiel para com você. Só tem uma coisa que ele vai continuar sendo fiel com você. E talvez essa fidelidade dele não te agrade. Todas as fidelidades dele até aqui têm te agradado. Mas existe um outro ponto da fidelidade de Deus que não vai agradar a muita gente, querido. E muitos desses estão dentro da igreja. Sabe o que é? É que ele disse: olha, aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. E ele vai ser fiel a esse princípio. E naquele grande dia, aqueles que forem infiéis, que não se manteve fiel com ele até o fim, esses vão ver a fidelidade dele se cumprir. E ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo do inferno.
Esse é o único momento da fidelidade de Deus que muitos crentes não querem passar, mas que infelizmente muitos vão viver. Por quê? Porque não estão sendo fiéis com Ele. E daquele dia que Ele falou comigo, queridos, daquele dia até hoje, sabe? Eu decidi, eu cheguei em casa, minha esposa, cheguei em casa, parei tudo que eu estava fazendo. Comerciante, era um dia de pico para mim, para poder pagar os fornecedores, para poder cobrar aqueles a quem eu fornecia. Então, estava fazendo serviços bancários naquele dia, depositando dinheiro para cobrir cheque, enfim, era um dia agitado para mim. Eu parei tudo e eu vim para casa depois daquele momento. Quando eu volto em si ali naquela situação, eu venho embora, eu venho para casa. Parei tudo. Interessante que daquele dia não voltou nenhum cheque. E eu vim para casa. Cheguei em casa, meio que atônito ainda com aquilo, aquela voz ainda trêmulo ainda, por dentro de mim algo estava movendo que eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. E minha esposa, ela perguntou para mim: o que é que você tem? Você está estranho? Eu sei lá, eu ia dizer o quê? Eu não sabia o que dizer. Eu fiquei calado, eu não sabia o que eu podia falar, o que estava acontecendo. De fato, eu sabia o que estava acontecendo, eu não sabia como dizer, na verdade. Eu não sabia como explicar. E aí chega o horário dela ir para a igreja, ela começa a se arrumar. Eu comecei a me arrumar também. Porque ela ia para a igreja e eu ficava com os meninos. E aí comecei a arrumar os meninos também. E ela: você vai para onde? Falei: eu vou para a igreja também. Ela: mas eu não vou para a igreja que eu congrego, não. Eu vou também, eu não quero nem saber para que igreja é. Eu vou para a igreja. Eu tenho que ir, eu só sei que eu tinha que ir. Sei lá para qual é a igreja, que eu não estava nem aí para nada disso. Sabia que eu tinha que ir para a igreja, aquela era a hora. Deus havia falado comigo. A palavra de Deus, ela estava ardendo, queimando dentro de mim. E então ali ela ficou quieta naquele momento. E arrumamos as crianças e nós fomos para a igreja. Batista Monte Sinai, me lembro, como hoje. Cheguei lá. Quando eu entrei, eu estava me contendo, porque parece que todo mundo estava vendo que eu estava tremendo. Mas ninguém falava que eu estava tremendo. Não conseguia ficar em pé por muito tempo. Na hora que pedia para ficar em pé, eu ficava: meu Deus do céu, mas estava suando. De sentimentos que estava acontecendo dentro de mim naquele momento. Um fogo que queimava, algo dentro de mim se movia. Eu não sabia o que era que estava acontecendo. E então começam os louvores, eu começo a chorar, Deus começa a mover na minha vida naquele dia. E depois daquele momento, então, vem o momento da ministração da palavra. Querido, eu não queria ouvir nada mais, eu só queria, momento, eu não via a hora de eu estar lá na frente. Qual é a hora que esse pastor vai chamar para poder ir lá para frente? Eu achava que depois que eu fosse lá, aquela sensação, aquela coisa toda ia acalmar. Meu Deus. Pessoal do louvor, eu quero convidar para vir aqui, para a gente fechar. Mas olha só, querido. Então, na hora da mensagem, quando o pastor começou a orar, eu não lembro mais de nada. Quando eu lembro agora, eu já estou lá na frente, ele já está orando por mim. Aí eu já não lembrava mais. Então, daí até a vinda de Jesus, ou até o arrebatamento da igreja, ou até que ele venha e me chame daqui, eu não saio desse lugar, eu não saio da presença dele. Tenho dito para ele, tem sido a minha oração: Senhor, que possa faltar tudo na minha vida, mas que não me falte a tua presença. Que eu possa sentir a ausência de tudo, mas eu não possa sentir a ausência do Senhor na minha vida. Que eu possa deixar de ouvir a voz de qualquer pessoa, mas que eu não deixe de ouvir aquela voz que eu ouvi naquele primeiro dia, dizendo: eu cumpri a minha parte, porque até hoje Ele tem cumprido a parte dele na minha vida. Tudo que Ele tem prometido, tudo que Ele tem falado, Ele tem cumprido.
E eu quero dizer que não vai ser diferente na sua vida. No dia que você abrir o seu coração e você decidir temer e tremer diante da palavra, no dia que você decidir temer e tremer diante deste Deus, eu quero te dizer, a partir desse momento, a sua história começa a mudar, a sua vida começa a mudar, a história é outra, o rumo é outro, e hoje Ele está trazendo um novo rumo, um novo destino, uma nova